O repórter Bruno Salles, que está com o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, Rui João Ribeiro. Além desse resultado, que garante 3 pontos ao Bahia, o Vitória pode ser punido de outra maneira? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Adelson. Uma ótima tarde a todos. Pode sim. O Vitória pode perder pontos, ser multado e até desclassificado do Campeonato Baiano, segundo o Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva, que está aqui ao meu lado, doutor Rui João Ribeiro. Doutor, o senhor aguarda a chegada da súmula para que todo esse estudo seja feito, até que uma decisão seja tomada por parte do tribunal, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. Eu aguardo a chegada da súmula da partida, com o relatório da partida, para que nós possamos avaliar e dar um encaminhamento da denúncia, enquadrando os jogadores, clubes e os eventuais infratores nas disposições legais. Claro que a súmula irá guiá-lo, mas o senhor, obviamente, já teve acesso, né, a pelo menos tudo que pode ter acontecido, independente do que está escrito na súmula. Diante dos fatos, né, noticiados pela própria imprensa, como é que o senhor entende? Já é possível dizer algo assim de forma prévia? O que é possível dizer é o que todos nós já assistimos pela imprensa, que houve uma confusão generalizada envolvendo agressões mútuas de jogadores tanto do Sport Clube Bahia quanto do Sport Clube Vitória, e certamente eles serão denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Sendo assim, o Bahia também pode ser punido? Qualquer dos clubes pode ser punido se, eventualmente, eles incorrerem em alguma infração. Constatada a infração, seja Bahia, seja Vitória, será exemplarmente punido pelo Tribunal de Justiça. Indo por partes, na ordem cronológica do fato em si, o jogador Bahia, logo após o gol, comemorou em direção à torcida adversária, isso teria provocado, né, exaltado os ânimos. Isso aí já seria um motivo de punição? Vai haver uma interpretação, primeiro pelo procurador, que for designado para fazer a denúncia, para avaliar se aquele ato do jogador que fez o gol, se aquilo se considera como um ato que atenta ao esporte, ou seja, se ele foi um ato de violência à torcida, se incitou a violência, se incitou a torcida do Vitória. Isto é um conceito subjetivo que precisa ser avaliado pelo procurador. Se ele entender que aquele ato ele é um ato que desabona, que viola a conduta desportiva, ele certamente vai denunciar o jogador. E isto irá para os auditores do tribunal, que vão avaliar se aplicam ou não a multa ou a pena ao jogador. Ok, só um minuto que nosso apresentador Adelson Carvalho tem uma pergunta. Pois não, Adelson, estamos à sua disposição. Ok, para o doutor Rui João, 2 perguntas. Uma é, com base no que eu vi hoje ao longo do dia, torcedores perguntando o seguinte: não se pode mais fazer comemoração? E a segunda, o Vitória pode recorrer? Tem esse direito de recorrer? Doutor, Adelson quer saber o seguinte: muitos torcedores, principalmente do Bahia, claro, questionaram assim, o fato de, já não se pode mais comemorar? E segundo, o Vitória pode recorrer, independente de qual seja a decisão do tribunal? Veja só, qualquer jogador deve comemorar, mas também qualquer jogador deve comemorar com urbanidade. Ele não pode ofender, ele não pode utilizar de expedientes, de gestos, de práticas que venham a ofender a boa prática desportiva. Existem já várias situações que já são punidas, são fatos de conhecimento, julgados aí em todo o Brasil. O fato do jogador do Bahia ter feito aquela comemoração pode ou não vir a ser considerado um ato que se configura uma infração. A segunda pergunta é se... O Vitória pode recorrer? Sim, tanto o Vitória quanto o Bahia podem recorrer. A federação agora acabou de declarar que o jogo é 3-0 para o Bahia. O Vitória pode recorrer disso. Como o Bahia pode recorrer de eventual condenação de seus jogadores ou do próprio Bahia. Enfim, aí é o direito legítimo das partes de utilizarem um contraditório, ampla defesa e recorrerem. Além dos jogadores flagrados, inclusive, né, com socos, chutes, comissão técnica, exemplo do próprio Wagner Mancini, que teria dito, né, segundo especula-se, orientado um dos seus atletas a provocar o cartão ali para que o jogo, enfim, terminasse. Sim. Isso também pode ser passível de punição? Sem dúvida nenhuma. Todo
todo desportista, seja o técnico, seja presidente do clube, massagista, o próprio jogador, qualquer um deles está sujeito às infrações previstas no CBJD. Se eventualmente o técnico do Vitória, o senhor Mancini, realizou o que a imprensa disse, se provar que ele efetivamente induziu o jogador a tomar um cartão, seguramente ele será punido. Só para finalizar, o Vitória pode ser até desclassificado do campeonato, é isso? Sem dúvida nenhuma. O artigo 205, seu parágrafo 2º ou 3º, salvo engano, diz que se houver prejuízo a terceiros em decorrência da atitude do clube mandante, isto pode levar à desclassificação. Artigo 205 do CBJD. Ok, doutor, só mais um minuto, que a Adelson tem uma outra pergunta. Pois não, Adelson? Ô, Bruno, pergunta ao doutor o seguinte, já falamos dos clubes, já falamos dos jogadores. E quanto à praça esportiva, ao Barradão, pode ser um estádio que o Vitória pode ficar impedido de sediar os próximos jogos, próximas partidas, pelo Baiano, ou até mesmo competição nacional? Doutor, falamos dos clubes, jogadores, comissão técnica. Agora, quanto ao Barradão, pode acontecer algo ali em relação ao próprio mando de campo, do Vitória ficar impedido de até sediar outras competições no estádio? Não sei o que é que consta da súmula. Se efetivamente o Vitória, que é o mandante, e a praça de desporto é do Vitória, não ofereceu as condições ideais, isso vier a ser provado, isso vier a ser denunciado, existe previsão no CBJD para esse tipo de infração. Inclusive, há previsão de se fechar o estádio se não houver condições, o que me parece que não é a hipótese. Todas essas decisões podem ser tomadas em até quanto tempo? Qual o prazo que o próprio tribunal tem? O prazo é muito exíguo. Chegando a súmula, a Procuradoria vai ter 2 dias para encaminhar para o tribunal e o tribunal terá 3 dias, se eu não me engano, para julgar. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, pelas orientações. Está aí, Adelson Carvalho, portanto, ainda nessa semana devemos ter, né, todo um desfecho deste caso lamentável no Clássico Bavi. É com você, Adelson.